Esta exposição retrata passos da administração pública, portarias do Ministério da Defesa e da Advocacia Geral da União, atos preparatórios que alicerçam juridicamente a possibilidade de um estado de intervenção militar no Brasil, com ênfase na Portaria 5.807 do Ministério da Defesa e das Portarias 74 e 75 da Advocacia Geral da União. Nesse contexto, há exato um mês, o ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira publicava a Portaria 5.807 aprovando o Manual de Mobilização Militar, cuja passagem precípua categorizava a mobilização nacional, a capacidade do país a realizar ações estratégicas no campo da defesa nacional diante de agressão estrangeira, a qual engloba, dentre outros pontos, ameaças ou atos lesivos da soberania nacional, à integridade territorial, ao povo brasileiro ou às instituições nacionais, ainda que não signifiquem invasão ao território nacional. Com atos lesivos ao povo brasileiro ou às instituições nacionais considerados agressão estrangeira, é possível decretar um estado de guerra, que invoca os termos do Código Penal Militar, que abrange, dentre outras penas, a pena de morte por traição, favorecimento ao inimigo ou atentado contra a soberania nacional. Cabe frisar que compete à União declarar guerra e assegurar a defesa nacional, bem como decretar estado de sítio, estado de defesa ou intervenção federal, embora nenhuma das três últimas hipóteses seja plausível, uma vez que dependem da aprovação de um corrompido Congresso Nacional. A Advocacia Geral da União é a instituição que representa a União judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. Não por acaso, a Portaria Normativa AGU 74 de 16 de dezembro de 2022, publicada pelo Advogado-Geral da União Bruno Bianco Leal, aprovou o regimento interno da consultoria jurídica junto ao Ministério da Defesa e das consultorias jurídicas adjuntas junto aos comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ao resolver que a consultoria jurídica junto ao Ministério da Defesa, órgão de execução da AGU, compete, dentre outras coisas, prestar assessoria e consultoria jurídica no âmbito do Ministério da Defesa, fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e dos demais atos normativos a ser uniformemente seguida na área de atuação do Ministério, quando não houver orientação normativa do Advogado-Geral da União. Assessorar o Ministério da Defesa na representação do Estado brasileiro nos organismos internacionais cujos acordos, tratados e convenções sejam afetos às competências do Ministério. A consultoria jurídica é subordinada administrativamente ao Ministro de Estado da Defesa, embora não exclua a subordinação técnica às ações de coordenação e fiscalização da AGU. Na prática, a consultoria jurídica no âmbito do Ministério da Defesa competirá à interpretação da Constituição. Também cabe ressaltar que a coordenação geral de projetos estratégicos e contratações no exterior pela Comissão do Exército Brasileiro em Washington compete proferir manifestações jurídicas sobre anteprojetos e projetos de emendas à Constituição, leis, tratados, decretos, regulamentos, portarias e demais atos normativos elaborados no âmbito do Comando do Exército nas matérias afetas a essa coordenação geral. Coordenar a análise jurídica das consultas relativas à interpretação e aplicação dos princípios básicos da Constituição Federal e da Lei Geral de Licitações e Contratos às licitações e contratações de bens e serviços realizadas no exterior e sobre a execução das obrigações firmadas nesse contexto. E coordenar a elaboração de pareceres referenciais nas matérias relativas a licitações e contratos do Exército Brasileiro no exterior, por meio da Comissão do Exército Brasileiro em Washington. Ao mesmo tempo em que serve à aquisição de material de defesa, a proximidade à Embaixada Brasileira promove direitos e deveres do Exército Brasileiro no exterior. Uma semana depois, a AGU publicou nova Portaria Normativa número 75 de 23 de dezembro de 2022, que estabelece critérios e procedimentos para intervenção da União em processos arbitrais, define os requisitos para escolha de árbitros pela União em processos arbitrais de que seja parte e disciplina o credenciamento de câmaras arbitrais na Advocacia Geral da União.
O Tribunal Arbitral do Brasil é um órgão paraestatal, criado sob a Lei Federal nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, apto a julgar questões de qualquer valor em diversos campos do direito. Suas sentenças têm a mesma eficácia nas decisões proferidas pelo Poder Judiciário, não estando sujeitas a qualquer homologação ou recurso. Na prática, esta portaria prepara para uma situação onde a União terá a possibilidade de intervir em processos em detrimento do Judiciário. Na esteira dos preparativos para um estado de intervenção, o Gabinete de Intervenção Federal no Rio de Janeiro teve seu funcionamento prorrogado por mais 6 meses, segundo decreto presidencial publicado na edição de 23 de dezembro do Diário Oficial da União, provavelmente prevendo a necessidade da garantia da lei e da ordem por conta da reação de narcotraficantes. Tudo de bandidos. Olhem para isso. Olhem para isso, atirando para cima. Olha só. Começou. Olha eles descendo, ó, no meio da madrugada. Pela Miguel Lemos, Rua Miguel Lemos. Em suma, o conteúdo das portarias traz a possibilidade de se decretar estado de guerra que justifique a mobilização nacional, com poderes de interpretação da Constituição Federal atribuídos à consultoria jurídica do Ministério da Defesa e com possibilidade de intervenção da União em processos arbitrais independentes do Poder Judiciário. Neste cenário, Bruno Bianco Leal e Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira terão papel primordial durante os acontecimentos. E vai acontecer!